Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar mais um vídeo rapidinho da evolução da minha coxa. E hoje eu preciso falar algumas coisas a mais com vocês, além de medida de coxa, tá? Já aproveito nesse vídeo e já comento com vocês. Ó, vocês estão vendo que eu mudei o nome do meu canal para Elidia Crochê para Iniciantes. O canal não mudou em absoluto, somente o nome. Por quê? Porque tinha uma artesã mexicana com a mesma grafia que eu, que era Eli Crochê, crochê com temudo, e o I, que seria o Y, vocês estão vendo bem aí, né? Então o antigo era esse, e eu acabei mudando o meu canal, porque estava se confundindo muito as publicações nossas. Ela, num período, mudou o crochê para o sobrenome dela, mas mesmo assim, eu não sei se é o YouTube ou não, a lista do YouTube acaba juntando, acho que nome iguais, né? Não sei, quem me deu esse toque foi um amigo meu, que comentou que ele buscava uma publicação minha, né? Um passo a passo meu, saía o meu perfil, mas embaixo, bem grande, os trabalhos dela. Ela é especialista em fazer blusa. E na verdade a pessoa pensava que era o meu passo a passo, acabava entrando, né? Então ele me deu esse toque, ele tem mais experiências que no YouTube, falou: muda o nome, porque senão as visualizações estarão meio defasadas, né? Ou seja, vamos compartilhar um pouquinho de tudo com todos, né? E eu não sei se a lista pelo YouTube, fazer uma lista, aconteceu isso. Enfim, eu mudei e vocês estão aí com o novo nome, Elidia Crochê para Iniciantes, tá? Bom, eu tenho algumas coisas para falar para vocês antes da gente encerrar esse vídeo aqui e eu falar sobre a coxa propriamente dita. Eu anotei aqui até para ser um pouco mais breve. Em um dos vídeos dessa coxa, sabe, me perguntaram que marca de fio eu usei nesse trabalho. Olha, a marca de fio eu nunca passo porque eu não faço publicidade de graça para nenhum fabricante. Em primeiro lugar. Segundo, é que eu não moro no Brasil e não adianta passar marca de fio para vocês se eu tô fora do Brasil. Apesar de eu fazer o passo a passo em língua portuguesa, em pura língua portuguesa, não moro no Brasil. Estou na Europa e os fios da Europa, muitos deles não são comercializados no Brasil, porque nós já temos também nossas fábricas de fios, né? E até pode encontrar, mas os que eu compro aqui não se comercializa. Por exemplo, tem alguns fios aqui que veio da Turquia, né? Ou em alguns países que fazem parte da União Europeia. Então, se comercializa aqui e em alguns bazares também, que se comercializa na Espanha. Em alguns bazares da Espanha se comercializa não só produto nacional, como produtos dos países que faz parte da União Europeia. E esses fios são muito econômicos, então por isso que eu não passo nome de fio. Eu até passei em alguns vídeos meus a marca do fio para falar sobre um assunto específico, que é a sedosidade do fio, o rendimento dele, a espessura. Aí sim eu resolvi passar, e tem até um último vídeo que eu não sei se eu fiz esse vídeo, que eu passei o nome de um fio que é bem grosso, que é um fio com a marca Polar. É um fio bastante grosso para o inverno rigoroso como o nosso aqui, tá? Então, nesse caso, eu passei só para mostrar, mas não para dar publicidade ao fabricante, tá? Então, é por esse motivo que eu não passo marcas de fio. Os fios que eu estou usando aqui são fios super econômicos, e nem sempre o fio econômico, ele é ruim. A partir do momento que nós temos um mundo globalizado, existe um monte de gente fazendo coisas boas para que a gente compre os produtos com preço bom, acessível. Então aquele monopólio que se tinha antigamente de que só a marca tal podia vender e muita gente não podia fazer nada porque estava muito caro, acabou isso. Então a maioria dos fios que eu tenho aqui são fios econômicos, que eu compro aqui no meu país, no país onde eu vivo, né? E dá resultados excelentes. Se bem que em algumas voltas que vocês estão vendo aí, tem fios relativamente caros para o meu bolso, mas são sobrinhas de fio que eu fiz para alguns trabalhos que me pediram, e a maioria aqui é tudo fio normalzinho, baratinho. Quem mora na Espanha
e talvez esteja acompanhando esse meu passo a passo, os fios que eu compro aqui já sabem que é dos bazares dos chinos, dos chineses e também dos marroquins, tá? Então, para a menina que me perguntou isso, não sei onde ela tá. Se ela estiver aqui na Espanha, ela sabe onde a gente encontra esses fios nos bazares dos chineses e dos marroquinos, tá? E se estiver no Brasil, a resposta já está dada. Outra coisa também, me perguntaram se eu faço, se tem passo a passo dessa coxa. Olha, eu não estou postando a coxa com o objetivo de passo a passo, mas se você quiser usá-la como passo a passo, também pode. Por quê? Porque cada postagem que eu vou fazendo, eu vou comentando o que eu fiz, o que eu não fiz, como é que a evolução dela. Por exemplo, a nossa, essa coxa aqui, eu falo nossa porque às vezes alguém deve estar fazendo junto. Essa coxa aqui, ó, o início dela é um retângulo que eu já tenho postado aqui no meu canal. Então, se a pessoa que quiser fazer como passo a passo, é só dar continuidade às voltas. Não precisa virar o trabalho, é voltas contínuas, tá? Eu, em um dos vídeos, tive que parar essa volta contínua porque eu já estava já cansando. Então, o que que eu fiz? Em um dos vídeos eu comentei que eu havia mudado a direção da forma que eu estava fazendo, porque eu já estava cansando, e só esse pedacinho que eu fiz, que são essas 3 voltas aqui, já me deu um respiro e chegou na medida de largura que eu quero para essa coxa. Então, cada vídeo eu vou comentando as coisas, se eu vou mudando, se eu não vou mudando, por que eu mudei. Então, se servir de passo a passo, muito bem. Nesse caso aqui, como eu parei nesse ângulo e fiz 3 voltas para chegar na largura, muda tudo, inclusive o que eu vou falar agora. Agora, se você estiver trabalhando com o início aqui e fizer só retângulos, dando volta no retângulo, volta contínua, você não precisa fazer o que eu fiz ali, de ampliar dos lados. Você vai seguir, até que você tenha o tamanho da coxa que você queira, tá? Já no meu caso, eu vou ter que conversar com vocês agora a respeito do que tá acontecendo aqui, por essa mudança que eu fiz, aumentando as voltas, para que a pessoa que estiver me acompanhando e quiser fazer da mesma forma que eu, já sabe que pode passar, tá? Então, eu não tenho passo a passo, você pode servir os meus pequenos vídeos como passo a passo para você, tá bom? Outra coisa, quem estava também acompanhando um vídeo que eu postei a primeira parte, que seria um casaquinho de adulto, e para a gente fazer também todos os tamanhos, já tinha feito os cálculos, eu tive que eliminar aquele vídeo, e eu peço desculpa às pessoas que já estavam com a intenção de fazê-lo, ou já estava começando a fazer. Não pare de fazer a primeira parte, porque eu vou voltar com esse vídeo. Eu eliminei por quê? Porque surgiu um trabalho grande aqui para mim, que eu tenho que terminar até dezembro. E para terminar até dezembro, eu não posso ficar fazendo passo a passo. Então, o que que eu fiz? Eu eliminei a primeira parte desse vídeo e assim que eu adiantar esse trabalho meu aqui, eu volto a fazer a primeira parte, já faço a segunda e talvez a terceira, porque esse vídeo do casaquinho para adulto, pelos detalhes que tem de como fazer a diminuição da manga e tal, vai 3 vídeos. Então, você que acompanhou a primeira parte e ficou com vontade de fazer ou já comprou fio, não perca a primeira parte, que será a mesma que eu vou editar. Eu não guardei a primeira, eu simplesmente apaguei. E não tenho cópia do que eu fiz. Então, eu vou ter que reeditar a primeira parte, mas aí eu vou ver se eu me atenho nos dados básicos. Porque quando a gente fala de cálculo, a gente tem que explicar direitinho, né? Principalmente quando o cálculo ele é para todas as idades. É um cálculo super simples, mas como é um passo a passo, a gente tem que ir devagar. Então, eu vou procurar me ater na primeira parte, quando eu reeditar, um pouquinho menos demorado, que eu vou ver se eu consigo, né? A primeira parte, 46 minutos, eu vou ver se eu reduzo um pouquinho e fico só nos detalhes básicos, mas que são importantes para que você siga fazendo esse casaquinho que vem de uma palhinha
retangular em decote V, tá? E parece que eu havia comentado nesse primeiro vídeo também que eu fiz uma blusa teste. Deu certo e por isso que eu tava fazendo passo a passo. Ela já tá aqui prontinha, eu já tô usando aqui em casa. É uma blusa que tem todos os 3 tipos de fios, mas era só blusa teste mesmo, não é blusa para sair, é blusa para ficar em casa. Então, quando eu refazer a primeira, segunda e terceira partes, você já tem ideia de como vai ficar esse casaquinho que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, eu peço desculpa ao pessoal que já estava iniciando, mas não desanima não, que assim que eu desafogar aqui com com essas 2 encomendas minhas, eu volto a fazer, porque deu muito certo, tá? O casaquinho é esse aqui, ó. Tá? Eu deixei curtinho assim, tá? Vamos ver se eu coloco ele mais pra cá pra vocês verem. Tá, o casaquinho é esse. E eu espero que vocês não desistam de fazê-lo, porque ficou muito interessante, tá bom? O casaquinho ficou bastante interessante e é fácil de fazer, só que tem alguns detalhes que a gente tem que ir trabalhando. Então, por isso que não dá pra fazer assim tudo muito rápido, muito correndo, né? Então, tem que dividir em 3 vídeos mesmo. Então, ele tá aqui, ó, tá? Tamanho 44. E é um casaquinho que eu já tô usando aqui em casa. Gostei muito do resultado. Rápido de ser feito, mas como a gente faz passo a passo, tem que ir passo a passo. Por isso que às vezes a gente tem que fazer 3 vídeos. Mas se você fizer o primeiro, e o cálculo é para todos os tamanhos, você vai ver como vai bem mais rápido do que o passo a passo que eu fiz, tá? Muito bem. Esses são os recados e agora nós vamos para o que interessa, que é a colcha. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Deixa eu tirar o casaquinho daqui. Falta pouquinho para chegar a 1,95 m e vai passar desse 1,95 m. Olha lá, vai passar desse 1,95 m, por quê? Porque eu tenho fio suficiente para fazer mais do que 1,95 m. Tá vendo esse espaço aqui, que é o final da cama? Ó. Como eu parei de fazer aqui, terminei nesse ângulo e ampliei 3 voltas desse lado e 3 voltas do outro, agora eu vou ter que prestar atenção nas voltas que eu vou fazer, tanto aqui embaixo, como lá em cima. Por quê? Porque esse retângulo, ele tem que ficar no meio da cama. Para ficar no meio da cama, o mesmo número de voltas que a gente faz de um lado, tem que fazer do outro. Por quê? Se eu faço 10 voltas lá em cima, eu tenho que fazer 10 voltas aqui embaixo. Por que que acontece isso? Pelo fato de eu ter saído do retângulo e ter aumentado dos lados. Porque se você segue em volta contínua o retângulo, não vai precisar fazer mais nada. Sempre aquele retângulo vai ficar no meio da sua cama. Eu aqui vou ter que controlar isso por eu ter ampliado dos lados. Se eu não fizer isso, o que acontece? O retângulo ele vai descendo, eu vou aumentando só lá em cima ou só aqui embaixo, o retângulo vai descendo. Então, o desenho da coxa é que o retângulo fique ali no meio, né? Tá? Então, eu vou ter que começar a controlar aí, ó. Então, a coxa já tá chegando ao final. Falta pouquinho para eu fazer, para eu chegar ao 1,95 m, 2. E o resultado é esse. Tô gostando bastante, conforme vocês estão vendo aí. Tá tranquilo para fazer, tá? E nada mais do que isso, já dei os recados. E quem estiver acompanhando comigo a evolução dessa coxa da maneira que eu estou fazendo, ou então fazendo do mesmo jeito que eu, saiba que se você ampliar em algum momento, ou porque tá cansada, ou porque quer, saiba que depois vai ter que prestar atenção nas voltas que você tá fazendo em cima e embaixo, tá? Para que fique sempre centralizada essa parte aí, tá bom? Nada mais do que isso, eu volto com vocês com mais um vídeo para que talvez seja o término dessa coxa, tá? Deixa eu adiantar algumas coisinhas mais aqui,
que eu pego um pouquinho mais firme tudo isso e também refaço o vídeo que eu eliminei. Peço novamente perdão, pessoal, que eu já estava com a intenção de fazer. Não joga a primeira parte, não elimine, vai começando, que quem já iniciou, a partir do segundo vídeo vai ficar tudo mais fácil, tá? Bom, é isso. Hoje é dia 31 de outubro e a evolução do tamanho da minha coxa é essa. Incentivando vocês a fazerem melhor do que isso, a fazerem a coxa do seu sonho. Pode começar com um pontinho fácil assim e depois você já começa a trabalhar com um ponto mais elaborado. Mas se tem vontade, pode, faz, tá? Bom, é isso. Tchau, até o próximo.